O ambiente de oração, ele sempre foi um lugar específico, um lugar reservado da parte de Deus para com aqueles que Ele tem chamado, para as suas manifestações, para que algo sobrenatural aconteça. E quando nós nos colocamos nesta condição de buscarmos a Deus em oração, independente do lugar que seja, claro, com certeza, Deus ele vai se manifestar, Deus ele vai responder, Deus ele vai se responsabilizar também pelas nossas vidas que estamos buscando a Ele em oração. No capítulo 42 de Jó, no versículo 10, diz assim: O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então nós vemos que Jó lá atrás ele teve algumas perdas, devido até mesmo à sua condição, à sua vida, né? Que estava agradando ao Senhor, mas Jó agora sofre uma investida da parte de Satanás contra a sua vida, e nós vemos que no decorrer da sua vida, Jó agora está orando por aqueles que se levantaram contra ele, que falaram algumas palavras contra a sua própria vida. Então nós podemos pegar aqui o exemplo de Jó, que quando Deus observa Jó orando pelos seus amigos, Deus ele muda o cativeiro de Jó. Então eu quero pegar esse texto como base para que nós possamos refletir um pouco sobre o ambiente de oração, né? O que Deus opera, o que acontece no ambiente de oração, e justamente nesse ambiente de oração, Deus muda o cativeiro de Jó. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vemos aqui que o profeta Elias, ele está combatendo a idolatria em Israel, Samaria. O profeta Elias, ele está combatendo ali os falsos profetas, a dinastia, né, de Acabe, filho de Onri, que acaba absorvendo os mesmos maus costumes e os mesmos falsos ensinos e o falso profeta do seu pai. Mas nós vemos aqui, da parte do Senhor, o próprio profeta Elias se levantando a Deus em um ambiente de oração. E o que acontece? Primeiro, nós vemos que Elias, ele recebe da parte de Deus uma resposta. O fogo desce do céu, consome o holocausto, consome lenha, consome pedra, consome água. E nós vemos também que a partir deste momento o povo reconhece que só o Senhor é Deus. Então nós vemos que no ambiente de oração, não somente o sobrenatural de Deus pode acontecer, mas o povo também pode se voltar para Ele, o povo pode se voltar para Deus em um ambiente de oração onde o sobrenatural de Deus acontece, o poder de Deus cai, Deus é glorificado, Deus exaltado. Então nós podemos aprender também com Elias que nós podemos entrar em um ambiente de oração para que o nome do Senhor seja glorificado. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho, dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o rei e o seu teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então nós vemos aqui que Neemias ele está no lugar de sossego, no lugar guardado, no lugar de segurança, no lugar de proteção, no lugar de bênção, mas porém a sua terra e o sepulcro de seus pais, Judá e Jerusalém, está devastada, né? A Babilônia acabou devastando as terras de Judá e Jerusalém, e nós vemos uma preocupação da vida deste homem, Neemias, com a sua cidade, a cidade do grande rei, Jerusalém. E nós vemos que ele vai fazer uma oração específica a Deus. Ele faz uma oração instantânea.
Deixe-me dizer uma coisa, Neemias ele não está dentro do templo, Neemias com certeza não está de joelho, Neemias não está no meio de uma grande multidão de crentes orando, muito pelo contrário, ele está sozinho, solitário, em busca de uma resposta da parte de Deus, e ele está orando. E o texto vai dizer: orei ao Deus do céu. Então há uma oração, e é nesse ambiente de oração que há uma resposta da parte de Deus. O favor do rei Artaxerxes em favor de Neemias é justamente a resposta que ele precisava para que ele pudesse ir até Judá e Jerusalém e reconstruir os muros que foram derribados, as portas queimadas a fogo. Só aconteceu este grande movimento em Judá e Jerusalém justamente porque do ambiente de oração que Neemias se encontrava. A própria vida de Neemias era resumida a isso, em muitas orações, em busca a Deus. E se nós voltarmos um pouquinho antes, nós vamos ver que ele ora aproximadamente 3 meses antes de ir falar com o rei. Então havia todo um ambiente sendo colocado, sendo disposto ali justamente por causa das orações de Neemias. Então nós vemos que através deste ambiente de oração nós podemos obter uma resposta, primeiro, da parte de Deus, uma resposta favorável, positiva, e também daqueles que estão ao nosso redor, que podem Deus usar essas pessoas, Deus agir através dessas pessoas em nosso favor. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então nós vemos que Daniel ele está aprisionado em uma cova, já estava ali com a sua sentença decretada. Porém, para que houvesse o livramento da parte de Deus em Daniel, antes disso, ele tinha uma vida de oração. Se você voltar um pouquinho no versículo 10 de Daniel, vai dizer que Daniel tinha o costume, já era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia, né? Vamos dizer manhã, tarde e noite, vamos colocar dessa forma. Então havia já em todo este ambiente de Daniel, a oração estava ali sempre à sua disposição e sempre era uma prática dele. Nós também podemos observar a vida de Daniel e copiar este exemplo maravilhoso, para que quando situações posteriores vierem sobre nós, situações desfavoráveis e até mesmo no caso de Daniel, uma situação de risco e morte, nós estejamos amparados, ancorados pela oração. Foi neste ambiente de oração que Deus deu o livramento para Daniel, né? Deu vitória para Daniel, confirmou não somente a estadia de Daniel ali como servo do rei, como um profissional ali, vamos dizer assim, do rei, mas também como um grande homem de Deus, um profeta da paz do Senhor. E eu finalizo com o 2 Crônicas 7, a partir do 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então o próprio Deus, ele atesta dizendo que se nós nos colocarmos em um ambiente de oração, se nós fizermos aonde esteja a planta dos nossos pés firmados, um ambiente de oração, uma busca contínua e constante a Deus, sincera, transparente ao Senhor, haverá uma resposta de Deus favorável às nossas vidas. Nós podemos também pegar esse texto, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, reconhecer, é lógico, as nossas fraquezas, reconhecer os nossos delitos, as nossas transgressões, nos humilharmos perante Deus, haverá uma resposta favorável da parte dele para as nossas vidas. Vamos nos colocar em um ambiente de oração, porque Deus tem resposta para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra e mais. Faça de onde você estiver, não importa onde você esteja,
Faça do ambiente que você esteja um ambiente de oração e Deus com certeza vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.